Já pude conferir o novo filme Um Lugar Silencioso dia 1 e aqui segue minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e este é o vídeo. Um Lugar Silencioso dia 1 conta a história de Samira, uma mulher que está com câncer e, repentinamente, certas coisas começam a acontecer, como, por exemplo, certos barulhos começam a invocar parte do exército americano, coisas estranhas no seu dia a dia acontecem e repentinamente aliens começam a surgir e atacar o seu mundo. Afinal, será que Samira vai conseguir eh, passar por todas essas dificuldades de sua vida junto de sua doença e viver esse apocalipse ou não? Bom, né, como eu já disse, eu já pude conferir o Lugar Silencioso dia 1 e, olha, eu acho que dos filmes que assisti, né, eh, justamente de Um Lugar Silencioso, eu diria que o dia 1 é o melhor filme até agora, por incrível que pareça. Eu sinto que o John Krasinski. Eu comentei, eu acho que provavelmente quando eu lançar esse vídeo já vou ter comentado sobre isso no Twitter, mas eu sinto que o John Krasinski, ele pega muito do Spielberg em todos os filmes dele. Não somente no Amigos Imaginários, que é o exemplo recente, mas em todos. Como O Lugar Silencioso, pega muito de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É, e todos os filmes que ele tá dirigindo recentemente, eu sinto que tem essa vibe Spielbergiana, né, de se contar uma história, com óticas de fantasia. E apesar desse novo filme, né, o Dia 1, não ser dirigido pelo Krasinski, eu estou falando isso porque o Krasinski tem um nítido envolvimento com esse filme. Para começar, o filme segmenta todos os seus primeiros 15 minutos, toda a sua introdução na fantasia, nos olhares mágicos que a arte traz, principalmente a arte cinematográfica. É acompanhado um show de marionetes, a qual a personagem assiste e fica encantada por ele, né? Então tem toda a questão no início do longa sobre o encanto da imagem e como uma imagem pode emocionar alguém através da história contada. E isso reflete diretamente no longa, né? Porque uma história sobre terror e alienígenas com o olhar de John Krasinski, né? Não, como eu já disse, não direção, porque é do Michael Sarnowski, que é outro diretor que eu gosto bastante, fez o Pig, né? No filme do Nicolas Cage, e que eu sinto que também vai pela mesma pegada do Krasinski de fantasiar a imagem que o cinema pode trazer. É, com, com toda a questão dos aliens, como eu já estava falando, nada é perdido no fator humano. Os personagens são muito humanos, muita humanidade. É em decorrência dessa história? Pode ser, né? Muita coisa é em decorrência do fator alienígena. Mas sempre em primeiro plano está justamente esse fator humano. Personagens que às vezes não tem ninguém, às vezes passam por dificuldades da vida, às vezes estão coagidos pela família, às vezes não estão coagidos pela família, mas estão interligados pela família e não conseguem viver sem os mesmos. Então tem toda a questão familiar, que também é bem tratada pelo Spielberg, né? Então eu acho muito que o Krasinski, não só no dia 1, né, com a direção do Michael Sarnowski, mas em toda a carreira, né, essa nova leva dos filmes dele tá tentando se escorar no Spielberg e eu estou, aliás, gostando bastante. Eu tô gostando bastante porque, olha, Dia 1 é um filme que eu achei estupendo. Primeiro que é um filme que ele, apesar de ter todo esse contexto familiar, um contexto de luto também, um contexto pessoal, né, é muito mais uma história pessoal que uma história de alien. No final, os aliens só servem
para criar tensão no longa através dos personagens que realmente cativam o público, né, a assistir o filme e ficar encantado e maravilhado pelo que é mostrado em tela. Mas, olha, que fator humano incrível que o Krasinski traz para essa história. É realmente incrível. E é um filme sucinto. É um filme que a- até na sequência final ele se poupa de certo tempo. Ele poderia elaborar bem mais, poderia trazer mais questões, mas é um filme que se fecha. E isso é muito bom nesse caso, porque é uma história que desde o início tá fadada a terminar, não é mesmo? Porque afinal, com a protagonista justamente tendo a doença terminal e estando prestes a morrer, principalmente no apocalipse, ela decide viver seus últimos momentos em paz. Então, uma história com um objetivo bem estabelecido, é o caminhar de um ponto A a um ponto B, e tudo muito dinâmico e rápido. Assim, o longa poupa muito tempo do espectador e vai direto ao que importa, que são essas relações humanas, através das suas atuações e através de todo o seu contexto. E isso é simplesmente espetacular. Acho que ao filme esquecer desse todo caos, né, que acontece ao redor dos protagonistas, porque não é somente Samira que vem no caminho, né? Várias pessoas passam pelo caminho de Samira, inclusive um personagem chamado Eric, que por grande parte do filme vira seu companheiro. Muitos trailers já divulgaram esse personagem. E ele não é tão importante quanto a Samira, né, no contexto do filme. Tanto que ele não aparece, eu acho que nem nos 30 minutos iniciais. Demora para aparecer. Outros personagens têm destaque além dele. Mostrando que a Samira, justamente, é a protagonista da história. Mas, claro, é um reflexo da sociedade, sabe? A Samira é um ícone identitário. Você se identifica com ela, e não só com ela, com todos os outros protagonistas, porque o problema deles não é o apocalipse. Pode estar ocorrendo o caos que for, o problema deles é interno, é com eles mesmos que tem pendências a resolver. E eu gosto muito disso, como eu estava falando no filme, essa falta de contexto com o Apocalipse. Não, o Apocalipse é deixado de escanteio várias partes do filme. E ele se utiliza muito bem disso para falar do humano, para falar, para fantasiar esses personagens, para humanizá-los e fazer com que se crie empatia por eles, né? Então, nesses momentos de humanização, nesses momentos belos em que a narrativa, através de uma fotografia, realmente ela consegue, eu diria que aumentar os personagens em tela. Ela aumenta e potencializa cada um deles, né, através de momentos íntimos, mas que com o passar da narrativa vão cada vez ficando mais grandiosos, né, finalizando com um final catártico, quase. Então, tudo nesse filme é construído com base no sentimentalismo e com base também na tensão. Essa tensão, por um lado, vem de justamente as cenas de terror, que apesar de eu ter falado que são deixadas de lado, muito do público vai gostar do terror e do filme mesmo assim. Se você for pro filme esperando um filme de terror convencional, você também vai achar. Não um terror convencional, porque eu acho, não acho nem que o filme constrói uma relação de terror, é mais tensão. O filme realmente tensiona, né, o viewer, né, a ficar pressionado com a tela, porque ele estabelece logo cedo na trama todas as relações com os personagens, é compreensível os trejeitos de cada um, muito porque a Lupita Nyong'o é uma baita diretora e ela consegue traduzir uma personagem que é enigmática e pelo filme ser sucinto, você vai saber mais sobre ela e sobre os objetivos dela, do porquê que ela tem que ir ao ponto A ao ponto B, né? Como eu já disse anteriormente, que a história é pautada nisso, né? Ela ir a certo lugar e viver seus últimos momentos. Você vai entender isso lá pra frente
porque a simplicidade reina nesse filme. Simplicidade essa que também me remeteu ao Spielberg, né, então eu achei um filme que realmente traduz em diversos setores uma simplicidade, uma atenção e justamente esse encantamento, né, esse encanto que o cinema traz, né, é tudo muito é um vislumbre, de algo grandioso, né, é mais algo grandioso baseado em sentimentos humanos. Então acaba por ser um filme que brinca muito com o íntimo, mas o íntimo que se mostra grandioso no final. Então eu acabei achando sensacional várias questões tratadas no filme, né, e essa tensão também, como eu estava falando, é é sobrecarregada, porque se cria toda essa empatia, esse senso de grandiosidade e essa simplicidade, e quando as cenas são potencializadas pela essa tensão, realmente não se escuta um pio no cinema. Todos conseguem ficar tensionados pelo filme, é incrível. Assistir esse filme no cinema é uma sensação realmente estupenda, porque todos na sala, se você for numa sala, claro, que as pessoas estejam interessadas em assistir o filme, todos ficam tensionados, é incrível. Há certa cena que nem é construída pelo jumpscare, porque o filme se utiliza muito do jumpscare, assim como os outros também, e é somente o aparecer de um personagem. E a quantidade de suspiros de susto que eu escutei no cinema foram incríveis. Sendo que a cena não se baseia num jumpscare, não se baseia num grande som, que aliás também eu vou abordar mais essa questão do som posteriormente, mas não somente da questão do som, essa cena é construída através do acaso. O acaso leva essa cena. É o simples ato de um personagem andar e outro aparecer fez com que todo o cinema ficasse na maior tensão. Acho que foi não um jumpscare, mas foi uma cena de susto, uma das mais impactantes dos últimos anos pra mim, sinceramente. Agora falando sobre o som é claramente o que liga todos os setores do longa. Ao filme, né, à obra, retratar o som como elemento inerente da narrativa, o som claramente é dado muita importância. E ele brinca com isso. Ele coloca muitos jumpscares, porque o jumpscare, num filme convencional, ele justamente é usado para causar um susto fácil. Mas o jumpscare, nesse filme, causa resquícios de pânico no espectador. Porque o jumpscare também, no longa, é um jumpscare para os personagens. Porque ao fazer o mínimo do som, já repercute num perigo imediato para cada um que tá naquela narrativa. Então, o mínimo do jumpscare pra gente também acaba sendo para os protagonistas, que agem da mesma forma que a gente, criando ainda mais empatia, e além de simpatizar com os mesmos, cria justamente mais tensão. Ou seja, o som, a qualidade sonora, o empenho ao ser feitos jumpscares, né? Esses sons estridentes e os mais mínimos ao serem efetuados conseguem fazer com que a tensão evolua ainda mais. O que eu acho que foi bem utilizado no primeiro filme e no segundo, mas nesse ganha potência porque o elemento cidade e justamente ser o dia um do apocalipse é muito evidente. Então, imagina uma cidade que não pode emitir sons. Diferentemente do primeiro, que é uma situação rural, é uma cidade que há um dia atrás, há horas atrás, na verdade, no contexto do filme, estava a 1000 por hora. Estava efetuando barulhos constantes. E repentinamente tudo isso tem que acabar, senão todos podem sofrer consequências. Então o elemento do som nesse filme é outra coisa que eu achei magnífica também, muito boa e muito bom como ele trata todas essas questões, as quais eu já citei. Bom, mas ao final, Um Lugar Silencioso
é um filme blockbuster, eu diria, um filme que realmente é para ser comercial, mas que tem em si uma essência muito além do comercial. Ele preserva o íntimo de cada um ali que assiste, ele preserva algo que não é utilizado no cinema blockbuster ultimamente, nem em filmes que são vendidos como cult, mas blockbuster, por exemplo, Guerra Civil, que muita do público que foi assistiu falou que era um filme intelectual, eu pelo menos vi certa parte disso. Não, o Lugar Silencioso, ele se vende como blockbuster, mas ele é muito mais sobre os fatores humanos que levam a situações degradantes e a catástrofes e a tensão que se pode considerar a catástrofes e a simpatizar com cada um que tá ali. Então acaba por ser um filme muito mais íntimo que qualquer blockbuster lançado nos últimos períodos, e um filme que, através desse íntimo, consegue emocionar aqueles que assistem, né, que o assistem. Então, eu achei um filme incrível e acho que vale muito a pena de se ver, porque o cinema blockbuster eu acho que tá carente disso. E eu gostei muito dessa abordagem quase Spielbergiana que o John Krasinski, junto com seus colaboradores, como nesse caso é o Michael Strans, é o Michael, é difícil o nome dele, Stores, que não sei, o diretor de The Pig, né? Filme do Nicolas Cage. Então, como eu já disse, eu gostei bastante. Mas afinal, para um lugar silencioso, eu vou colocar uma nota 8,5 de 10. Acho um filme muito bom, muito competente. Eu acho que vale ser, principalmente ser apenas assistido no cinema, numa condição que favoreça essa tensão que o filme emana por quase todo ele, né? Quase todo ele tem essa tensão no ar. Então, eu acho que é um filme que realmente eu achei muito bom. Eu fazia tempo que eu não ficava com tanta atenção assim no cinema e eu acho que o filme se supera muito do que os blockbusters ultimamente estão se oferecendo, né? Se ofereceram nos últimos tempos e vão continuar se oferecendo por aí. Não, esse filme sabe trabalhar o íntimo e, com isso, fazer um filme que realmente toca. Então acabou por ser uma experiência extremamente agradável. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Espero que assista, é um filme bem interessante que ninguém tá comentando tanto sobre. Mas é isso, compartilhe, curta, se inscreva. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!